E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fábio. Eu vim aqui então para pontuar alguns tópicos do nosso conteúdo que foi colocado no grupo para vocês. Então a gente começa falando um pouquinho da aplicação e da utilização da química, né? Então vamos definir o que é a química. A química, ela é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Então assim, como o foco principal da química é a matéria, os materiais, nós temos uma infinidade de aplicações da química, porque nós temos muitos materiais diferentes, tá? Então a gente pode pontuar alguns exemplos aí. Na agricultura, os agrotóxicos, os fertilizantes, na indústria do petróleo, na indústria petrolífera, a extração dos combustíveis, gasolina, querosene, óleo diesel, na indústria farmacêutica, os remédios e assim por diante. Tem muitas aplicações mesmo da química, tá? Vou colocar também para vocês a diferença entre matéria, que é o tópico principal da química, corpo e objeto. Então, para a gente saber a diferença entre matéria, corpo e objeto, vamos analisar caso a caso. A matéria é tudo que tem massa e tem um volume, tá? Sendo assim, ela ocupa um certo lugar no espaço. Então, eu posso considerar, por exemplo, uma árvore como uma matéria, um tronco como matéria e a cadeira como matéria. Eles têm massa, têm volume e ocupam o seu lugar no espaço. O que seria o corpo? O corpo já seria uma porção limitada da matéria, um pedaço da matéria, tá? Então eu posso classificar o corpo aqui, por exemplo, o tronco, eu já vi que ele serve como matéria, porque ele também tem massa e tem volume, ocupa o seu lugar no espaço. Mas o tronco, ele é uma porção da árvore, ele é um pedaço da árvore. Então ele se encaixa como corpo. Então eu posso chamar o tronco também de matéria e de corpo, tá? Porque ele é uma porção da matéria. Objeto, a gente vai classificar como tudo aquilo que tem um determinado uso, uma finalidade de uso, tá? Então quando eu dou uma utilidade para esse material, eu chamo ele de objeto. Então a cadeira, por exemplo, nós já vimos que a cadeira atua como matéria, tem massa, tem volume, ocupa lugar no espaço. A cadeira pode ser chamada de corpo? Pode, porque ela é uma porção limitada do tronco. Então ela se encaixa como corpo. E também a cadeira pode ser chamada de objeto, porque ela tem uma utilidade, né? Ela foi então transformada para ter uma certa aplicação de uso. É assim que a gente então caracteriza matéria, corpo e objeto, tá? Quando a gente fala em matéria, corpo e objeto, é relativo. É um conceito que depende da situação que você está olhando. Nessa situação específica, é nessa maneira que a gente vai classificar. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui uma floresta, tá? E a árvore não veio da floresta, a árvore é uma porção limitada da floresta. Eu poderia, nesse caso, chamar a árvore também de corpo. Ou seja, a situação que vai dizer o que é a matéria, o corpo e o objeto, tá? É sempre assim que a gente vai analisar. Então, pontualmente falando, nesse caso, a árvore é a matéria, o tronco é a matéria e pode ser chamado de corpo, e a cadeira é a matéria, é o corpo e também o objeto, porque está tendo uma certa utilidade, tá? Então, pessoal, hoje o vídeo é simples, apenas para pontuar alguns tópicos aí do nosso primeiro conteúdo. Continuem estudando, tá? Bons estudos, então, para todos. Aguardem o próximo vídeo e um abraço.